E hoje, como não poderia de ser diferente, né, a geopolítica está pegando fogo. Temos várias matérias falando sobre Trump, Rússia, China, acordos, operação no Ártico, né, Lula, enfim, temos vários temas para falar com vocês. E vamos começar com a primeira matéria, matéria 1, que diz: OTAN anuncia início de operação militar no Ártico após ameaças de Trump contra a Groenlândia. A OTAN anunciou o início de uma missão militar no Ártico para reforçar a segurança e coordenar a presença dos países membros na região estratégica, com foco especial na Groenlândia, após tensões envolvendo declarações do presidente Donald Trump. A operação visa conter avanços geopolíticos e ampliar a capacidade de resposta da aliança, enquanto a Rússia criticou a iniciativa e alertou o risco de maior militarização na área. O que nós estamos vendo é um novo foco de atuações militares com os intuitos geopolíticos. Dá o start o presidente Trump com aquelas declarações e anunciar que vai aumentar consideravelmente toda a sua frota, né, toda a sua força militar na área, tornando uma área mais estratégica, mais protegida e com possível Golden Dome, né? Essa área seria importantíssima para que ele concretizasse, né, esse grande sonho americano de um guarda-chuva completo, antimísseis, anti qualquer ameaça, conhecido como Golden Dome, que o presidente Donald Trump já anunciou. Então, é muito complicado, né, você falar geopoliticamente dessa área, porque todos os países que têm relevância, você vê a Europa tomando certas atitudes, depois a atitude do Trump, você vê respostas e reflexos da Rússia e da China, que também está interessada no Ártico, por incrível que pareça, e nós vamos desvendar bastante sobre essa matéria, mas eu quero começar pelo Carcará, que ele tem uma ótima visão estratégica dessa área. Então, Carcará, gostaria da sua opinião. Camarada, eu vi essa reportagem aí. Como nós somos militares, né, a gente passou muito tempo e a gente sabe como é que a operação começa, a merda que é você fazer uma operação que nunca foi feita, você chegar no setor para montar acampamento, instalação, tropa, equipamento naval, aeronaval, rancho. O que está acontecendo é isso. Esse exercício aí da OTAN não é exercício de guerra, não, tá? Nada mais do que sentir um ambiente antártico, do Ártico, que é muito parecido com o Antártico, né? Por quê? Para começar, se o inverno estiver rigoroso demais, os navios da OTAN sequer conseguem se aproximar para ancorar, porque eles não são quebra-gelo. Aí tem que levar a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, com alguns quebra-gelos muito pequeno que eles têm, para tentar se aproximar. E até perigoso esses navios chegarem lá e o gelo segurar ele pelos cascos, que acontece, é normal, o navio mercante gigante esperar o degelo para ele começar a deslocar. A Rússia está do lado, né, tem quase 50 navios quebra-gelos com reatores nucleares, atropela o gelo e vai embora. Ou seja, a OTAN está com problema até para chegar com a logística, cara. Se o inverno for rigoroso, vai ser problema deles se aproximarem, tá? Então, o que acontece? Eu me lembro que em 2098, eu estava lá servindo no grupamento de Brasília, e chegou a seguinte mensagem, ó: grupamento, fazer um reconhecimento na área de Formosa para avaliação de uso pela Marinha no futuro. Mais ou menos assim a redação. Eu era cabo na época, o comandante do grupamento era um Comanf, o imediato era Comanf, o S3 tinha sido da Reconter, tinha servido comigo em Natal, então a gente botou uma equipezinha lá e fomos lá para Formosa fazer um reconhecimento. Caraca, chegamos lá, aquele deserto lá do porra, aí a gente olhou, cara, tá foda, não vai dar para fazer o que a Marinha quer aqui não. Mesma coisa na Antártica, cara, você chega lá do nada para fazer um levantamento de onde é que a tropa vai ficar, que vai comer, onde é que vai botar o avião, onde é que vai, se tem hangar coberto. Porque hoje em dia tem drones, né, cara? O negócio mudou tudo.
Simplesmente a OTAN não pode chegar lá, montar uma base aérea, deixar os drones lá, levando gelo, e a Rússia olhando lá do lado lá. Ah, tá, ali tem uma aviação, é? Então, é um problema sério para aproximar meios. A própria Rússia é vítima dos drones navais, aéreo e terrestre. A Ucrânia conseguiu entrar com drone dentro dos canais, foi lá e pegou um submarino que estava no dique. No dique, cara. O submarino, o drone foi lá devagarinho, manobrou, fez curva para lá, curva para cá, entrou, passou entre uma boia, entre outra, passou por debaixo de cabo de aço, subiu e explodiu o submarino russo. Então, essa aproximação da OTAN aí é um exercício, cara, para inglês ver. É a famosa frase para inglês ver. É tudo incipiente. E não tem tropas para lutar no Ártico. Não tem. A Finlândia tem? Tem. Está na Finlândia, fronteira com a Rússia. Os países nórdicos ali, Suécia, Finlândia, Dinamarca, ok, Noruega. Só que as tropas são pequenas, cara. Eles vão deslocar essa tropa lá para a Groenlândia. A Groenlândia é maior do que todos eles juntos. São 2 milhões e 400 quilômetros quadrados, 2 milhões e 400 quilômetros quadrados, 2 milhões e 400 mil quilômetros quadrados, tamanho da Argentina. Então não faz nem cócega, entendeu? Então, meu irmão, sem os Estados Unidos ali, aquela força que eles mandaram não passa de um exercíciozinho temporário para tirar foto para o céu e publicar depois lá, a OTAN, não tem poder militar crível, não tem força naval, exceto a França. Que ela realmente, se ela mandar um submarino nuclear, é um submarino nuclear. Se ela mandar o porta-aviões dela, que é o único que está funcionando na Europa, o porta-aviões francês, aí a gente pode dizer que teve um poder militar crível ali. Mas a França não está nesse bolo, porque ela já foi lá e voltou. Agora quem está lá é a Alemanha, os países ali mais frios, né? A resposta do primeiro-ministro russo, Lavrov, cara, a resposta que ele deu, para quem entende geopolítica, ele nem, os Estados Unidos, para ele não existe como inimigo, pelo que ele respondeu. Ele falou, estamos de olho na Europa, militarizando a Groenlândia, ou o Ártico, né, de frente para a Rússia. Daremos resposta igual para a Europa. Em nenhum momento ele falou Estados Unidos. Pelo contrário, ele falou, Trump, vai lá, toma aquela porra e militariza. Porra, simples assim. Por isso que eu tenho a seguinte teoria. Os Estados Unidos, Rússia e China estão conversando para montar um plano planetário. E a Europa é simplesmente periférico nessa situação. Pela resposta do Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, ele sequer cita o americano como uma ameaça, preocupação com o poder devastador que os Estados Unidos têm. Não, o americano está tranquilo, pô. Agora, se o Macron for lá, a Alemanha e esse Zé Ruela dos ingleses aí, eu vou pirar. Foi isso que o Lavrov falou, com outras palavras. Ele falou que não, se a Europa cair para dentro, eles também vão fazer o mesmo e vão aproximar meios mais ainda do que eles já têm de frente para o Alasca e para a Europa ali na parte do Polo Norte, certo, senhores? Aquele fronteira ali do gelo com a Europa ali, que é o que divide, é pouca coisa. Então, meu irmão, a guerra está montada, os Estados Unidos não vai diminuir a pressão para ocupar o Ártico, senão quer dizer que vai ser uma invasão militar. De repente, o Trump está só querendo que eles façam o que eles não estavam fazendo, né? Que o europeu virou promíscuo, ninguém queria porra nenhuma com nada, empenhado na Agenda 2030, na movimento LGBT, destruição da família, ataque aos valores cristãos, destruição da democracia, usando os movimentos sociais e dos comunistas para destruir o modelo ocidental, né? Então, meu irmão, e abrindo as portas para a imigração sem controle. O Trump, meu irmão, vocês não querem porra nenhuma. Vou cair fora. Foda-se vocês. Vão lá, se virem, e eu não vou ser atacado pela China e pela Rússia, porque vocês não querem ir na Groenlândia, pô. Então eu vou lá. Aí todo mundo agora virou galo de briga. Não, a Groenlândia é nossa. Só que eles não têm como chegar na Groenlândia, pô. Não tem. Porque nem tem embarcação especializada para isso. Entendeu? Nem os Estados Unidos têm. Nem os Estados Unidos possuem, a não ser os submarinos, que vai numa cota muito baixa e o gelo não está... a água não está no modo gelo, digamos assim, né? E os russos fazem isso brincando, com o navio, com o submarino, com as embarcações dele. A OTAN todinha junta,
não dá 10% da capacidade russa para combate, permanência no Ártico, no gelo, tá, senhores? Isso que é a realidade. E o mundo sabe disso. A Rússia é potência planetária dentro do sistema solar quando se fala de combate no gelo. Em seguida, na minha opinião, está a Finlândia, sabe? Que já saiu na porrada com a Rússia na Segunda Guerra Mundial e botou para torar dos russos. Os moleques são bons de porrada. Valeu, senhores. É isso aí, meu amigo Júlio. Bem, 7 dos 8 estados árticos, eles são da OTAN, eles são participantes, né, dignatários da OTAN. Então isso já traz muita informação para essa operação chamada Arctic Sentry, que nada mais é do que sentinela do Ártico. A Rússia, informação relevante também, a Rússia, ela vem reativando antigas bases militares estratégicas soviéticas para ativar aeródromos e portos de grande profundidade. Então, a Rússia também começa a se movimentar, causando reflexo, né, do start que Trump deu através dessa conversa de tentar colocar bases militares e pujança americana ocidental dentro da Groenlândia e algumas representações no Ártico. Causou todo esse burburinho, né, que o Carcará acabou de exemplificar, e eu também sou da opinião do Carcará. A OTAN, com a União Europeia e países europeus, tem praticamente uma representação militar naval inexpressiva para fazer alguma coisa naquela área. Carcará pontuou muito bem sobre a potência que é a Rússia nessa área, né, de navegar em áreas árticas. Os Estados Unidos, apesar de ter um bom pedaço ali através do Alasca, não tem essa completa capacidade. Tem uma certa capacidade, como o Carcará já falou, dos submarinos nucleares, que podem viajar abaixo das calotas polares, mas eu também quero escutar o comandante Vilas Boas sobre essa operação Arctic Sentry. Comandante Vilas Boas, a sua opinião, por favor. Júlio, essa operação, né, do Arctic Sentry, que você Sentinelas do Ártico, né, como está a tradução em português mais aproximada, é muito na linha do que o Carcará acabou de falar. E por que isso? Porque, como a gente vem falando aqui no canal por diversos momentos, né, a gente vem batendo na mesma tecla sobre a política de negociação, né, as relações internacionais, como é que o Donald Trump se porta no tabuleiro internacional. E, na minha opinião, mais uma vez, ele coloca, né, só para exemplificar, ele coloca as cartas na mesa de uma forma muito contundente e espera o seu opositor se posicionar dentro do que a gente poderia falar da teoria do sapato apertado, né? Então ele dá calça 40, ou você dá um sapato 35, você começa a reclamar, daqui a pouco ele te dá um 38 e você está feliz da vida, achando que aquele seu opositor fez uma coisa muito boa para você. Ele já fez isso com a União Europeia e com a OTAN também, em toda essa questão da nova posicionamento da Estratégia Nacional de Segurança Norte-Americana, onde ele vem forçando paulatinamente, né, só no diálogo, né, na negociação, que a União Europeia, que a OTAN venha assumir o controle, né, a decisão pela sua defesa. E agora, no assunto Groenlândia, na minha opinião, mais uma vez, ele consegue o que é, na verdade, o seu efeito final desejado. O que ele quer é que a União Europeia venha a ocupar a Groenlândia de uma forma mais incisiva. No entanto, essa operação, ela, como diz o Carcará, se eu fosse traduzir numa linguagem mais vulgar, é a mesma coisa que mastigar mingau, porque ela é totalmente retórica. Então, ela é uma resposta necessária, mas ela é muito mais uma resposta política do que uma resposta militar. Porque esses destacamentos que estão sendo enviados lá, eles não têm a mínima condição factível, né, de tropas, de estrutura, de equipamento, de doutrina, de organização, de instalação de bases, para realmente dar uma resposta contundente contra as ameaças que China e Rússia estão oferecendo para esse arcabouço ocidental no teatro de operações da Groenlândia. Isso agora já não é mais a gente que está dizendo, já não é mais o Trump. O próprio secretário-geral da OTAN, o alemão lá, Mark Rutte, já disse em mais de uma oportunidade que aqueles que acham dentro do continente europeu que a Europa, OTAN, tem condições de cuidar da defesa da Groenlândia e daquele entorno estratégico estão malucos. Então,
as pessoas que entendem, que tiram a jogada política para entender o tabuleiro geopolítico e a situação de defesa da Europa, entendem de forma contundente que os Estados Unidos é fundamental para a defesa daquela área. Como os Estados Unidos vai fazer isso, que o Trump chega naquela primeira abordagem, né, ameaçando, falando que vai fazer, inclusive, o uso do emprego militar da força, nós vemos discutindo aqui, explicando aos nossos telespectadores, que basicamente isso é uma lorota, é uma técnica de negociação, como a gente vem falando. O que se quer, basicamente, são duas coisas, na minha opinião. Ele quer, sim, trazer a OTAN, União Europeia, para cuidar daquele território e, ao mesmo tempo, mostrar a importância daquilo. E aí ele vai ser chamado e vai dizer que ele vai agora querer ocupar, além da base que os Estados Unidos já ocupa lá em Pitufik, basicamente voltada para o emprego de operações especiais e para os estratégios dos ativos espaciais, que, como a gente já falou aqui, eles fazem a interceptação, o monitoramento de possíveis mísseis balísticos que saiam da Rússia em direção ao hemisfério do Atlântico Norte. Eles querem ocupar com bases em outras posições que eles considerem necessárias para garantir a segurança daquela área. Nada diferente que os Estados Unidos já não tenha sido feito na Segunda Guerra Mundial, quando ocupou naquela região dezenas de bases justamente para ocupar esse tipo de coisa. E aí, quando ele fornece, coloca a OTAN para estar de olho ali, para começar, mesmo que uma ação que não seja uma operação sem dente, digamos assim, uma ação militar que foi lá de ação de presença, para dizer que está na área, para dar uma resposta política. Mas, de uma forma inicial, ele começa a pressionar para que a União Europeia e a OTAN comecem a operar naquela área. Só que é uma coisa assim que é quase engraçada, para não dizer ridícula, porque quem comanda a OTAN é os Estados Unidos. Então, nada mais ele está conseguindo que dar uma resposta militar e político a uma organização que ele mesmo manda. Nós já falamos aqui diversas vezes que o orçamento que os Estados Unidos impõe e mantém a OTAN é da ordem de 10 vezes maior do que o segundo maior contribuinte, que é a Alemanha, que coloca 10 bilhões de dólares por ano, quando os Estados Unidos coloca da ordem de 900 bilhões de dólares. E aí, além disso, nós temos na estrutura da OTAN um líder que é o civil, que é o secretário-geral, esse senhor Marco Rutte, alemão, que a gente falou. Agora, o líder militar, ele ocupa uma posição que é o chamado comandante supremo da OTAN na Europa. O atual comandante militar da OTAN é um general norte-americano da Força Aérea. Ou seja, o líder militar, o que coloca as tropas, que faz o planejamento, controle de emprego, planeja, executa e controla as ações, é o norte-americano. E o comando que foi designado para essa operação, que é um comando aliado das forças conjuntas que operam na Groenlândia, ele vai ficar localizado na cidade de Norfolk. Norfolk, para quem não sabe, é uma cidade no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde é a sede da base da Força Naval do Atlântico dos Estados Unidos, da Marinha Norte-Americana. Ou seja, o comando da operação fica nos Estados Unidos, o comandante militar da OTAN é um general americano, quem coloca mais dinheiro na OTAN é os Estados Unidos. Então a pergunta, quem é que manda na OTAN? Os Estados Unidos. Então o que ele está fazendo, o Donald Trump, nada mais é que dar uma roupagem política para a União Europeia entender e pedir para ele de joelhos para que ele vá lá fazer o controle da Groenlândia. Que não vai ser na base da porrada, não vai colocar tropa, não vai fazer nada disso. Ele vai receber isso no colo dele, porque a União Europeia já sabe, as pessoas que entendem o cenário, que precisam dos Estados Unidos. Ou seja, o cara fez uma jogada de mestre. Ele só está provando por A mais B que os Estados Unidos precisam estar naquela região. Então, nesse cenário todo, fica esse joguete político para lá, manda navio, e a Noruega reclama dali, mas isso é água de salsicha. Não serve para nada. No verdadeiro jogo político, quem manobra naquela região é a Rússia, que opera aquela região há décadas, desde a Guerra Fria, antes da Guerra Fria, porque é território da casa deles, é quintal deles. Nós falamos aqui na quarta-feira que a maior frota naval da Rússia, a Frota Norte, é localizada justamente nessa região, no Mar de Barents, onde está do lado ali, que a gente mencionou também, o problema não, né? É problema para eles. O medo da Noruega, Finlândia, porque ali estão os principais ativos dos submarinos nucleares balísticos da Rússia.
Isso é um problema enorme para os Estados Unidos, isso é um problema enorme para o Canadá, isso é um problema enorme para a Europa, que tem que voltar a sua justa para aquela região. E agora, basicamente, eles vão ter que pedir arrego para o Putin para reconhecer que eles precisam daquele ali como um ativo dos Estados Unidos também nesse novo arquétipo da arquitetura internacional, Júlio.